Olá, Alexandre, tudo bem? Eu fiz aqui uma pequena aula para a gente começar, como a gente combinou, para essas próximas 2 semanas. Eu vou falar um pouquinho da teoria dos grandes números e limite central, de uma forma bem prática, tá? Como que ele é visto esses conceitos, enfim, a matemática dá até para procurar num monte de lugar, mas eu acredito que ela é bem mais complexa do que eu dou conta, na verdade. Eu também conheço somente a forma prática de entendê-la. Que é o seguinte, o que ele vai falar aqui para a gente é o seguinte: se eu pegar qualquer tipo de distribuição, fizer vários experimentos, tá? Eu pego uma quantidade bem grande de experimentos realizados e eu observar como está o comportamento da média desses experimentos, essas médias tendem a uma distribuição normalizada, uma distribuição de Gauss. Esse é o princípio da ideia, tá? Por mais que cada evento possa ser regido por uma regra, como por exemplo, eu vou utilizar aqui a regra poassônica, porque ela é muito rápida de fazer cálculo, ela pode ser regida por uma regra, cada evento é regido por uma regra poassônica, que eu vou utilizar, como eu falei, a gente percebe que quando eu observo as médias dos eventos, uma média simples, nada mais que a média simples, eu observo que essas médias vão tendendo a uma distribuição gaussiana. Essa é a ideia que eu quero mostrar para você. Então, como que funciona? Funciona assim, ó. Eu peguei uma função de densidade e probabilidade de Poisson, tá? Peguei da própria Wikipédia, que ela está bem fácil, lá, bem simples, e ela leva em consideração um parâmetro que é a frequência de um evento e o evento em si que eu quero ver aqui, que é esse evento K, que ele chamou de K. Esse lambda aqui, essa regra, essa função de densidade de probabilidade, digamos assim, essa regra, essa forma de ver, ele pode ser ele geralmente é aplicado para eventos do tipo, quando você tem quantidade de pessoas passando por um determinado local. Então, se você imaginar a catraca de um metrô, por exemplo, e pessoas passando pela catraca de metrô, então você vai ter uma certa quantidade de pessoas passando por tempo, ali é uma frequência, tá? Decaimento radioativo, enfim, qualquer coisa que você esteja relacionado a eventos de frequência. Essa é a ideia aqui. E uma coisa interessante é que a função de Poisson, ela é uma função que ela é utilizada para números inteiros, mais especificamente números naturais, porque ele pode perceber que na própria equação aí ele utiliza fatorial, e fatorial a gente utiliza para números naturais, tá certo? Então seria uma pessoa, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, não dá para falar para você que vai passar meia pessoa na catraca. A frequência ao longo do tempo a gente pode falar, passa 120,5 pessoas, mas é uma frequência, tá? Mas quando eu vou medir mesmo é uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas nesse exemplo. Tá bom? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte: tanto esse pequeno PowerPoint que só tem 2 slides, quanto esse Excel aqui, esse G-Sheet, eu compartilhei contigo naquele e-mail que você deixou comigo. Primeiro, só para te mostrar como funciona a Poisson aqui, ela é o seguinte: essa é a minha frequência, tá certo? É o meu lambda, eu vou utilizar aqui. E aqui são os eventos, ou seja, se eu imaginar que eu tenho uma frequência de 5 pessoas passando por minuto, por exemplo, numa determinada catraca, a pergunta é: qual que é a probabilidade de passar 0 pessoas? Qual que é a probabilidade de passar uma pessoa? Qual que é a probabilidade de passar 2 pessoas? Sendo que essa é a frequência que eu tenho. É isso, tá? Quando eu faço dessa forma, aqui pode ver que eu tenho uma função chamada Poisson distribuição, onde eu uso o evento, a média, que no caso é a frequência, tá? Aqui, e esse zero é que eu não quero a função acumulativa, eu quero só o ponto mesmo. Onde eu quero chegar contigo, a primeira coisa é o seguinte: quando eu faço isso aqui, eu começo a calcular esses pontos que você está vendo aqui, ó. Perceba então que para essa frequência que eu estou utilizando, a frequência pode ser um número real, não tem problema, como eu falei antes. Se você começa a observar, nesse caso, para esse exemplo, aqui, ela tem essa
forma de distribuição. Se eu mudar a frequência lambda aqui, vou colocar, por exemplo, 3.2. Ele muda aqui. Tá vendo? Se eu colocar, por exemplo, 1.2, fica assim. E assim vai embora. Tá? Se eu colocar aqui 4.8, tá bom? Então, essa é a ideia. Muito bem. Então, eu mostrei uma regra para você. O que eu fiz? Tá vendo aqui distribuição uniforme aqui embaixo? Eu vou entrar aqui e eu fiz o seguinte. Eu imaginei assim, ó. Para cada célula que você está vendo aqui, é um evento, é um experimento. Então, eu tenho o primeiro experimento. Aqui eu tenho o primeiro evento, o evento 1. Como que eu calculei esse cara? Eu joguei um aleatório entre 1 e 10. Então, aqui eu posso pegar entre o valor 1 e o valor 10. Tá certo? E eu fui fazendo para tudo isso, para todos eles. Fui fazendo aleatório entre. Depois eu copiei e colei como valor. Eu fiz dessa forma, por quê? Porque eu gerei 100 eventos. Como você pode ver aqui, eu gerei 100 eventos. E eu gerei 10.000 experimentos. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho no experimento 1, 100 eventos, ou seja, 100 medidas. No experimento 2, eu tenho mais 100 medidas. No experimento 3, mais 100 medidas e assim sucessivamente. É isso que eu fiz. Daí eu fiz 10.000 experimentos. Tá? O que acontece? Se você notar, a primeira coisa que eu fiz aqui no final foi tirar a média desses 100 eventos aqui desse primeiro experimento. Uma média simples. Tá? E fui fazendo isso linha a linha. Então, aqui nessa coluna final são as médias de cada experimento. Tá bom. O que acontece? Cada um desses números aqui, se eu observar aqui embaixo, o que eu fiz, vou lá embaixo na linha 10.000 e tralalá, eu fui fazendo o seguinte. Eu tirei a média de cada um dos eventos. Ou seja, essa média aqui, além de tirar a média então, de cada experimento, eu tirei a média de cada evento. Então, essa daqui é a média de todos os eventos 1, de todos os eventos 2 e assim sucessivamente. Muito bem. Calculei o desvio padrão, sem nada demais, e vim aqui embaixo, eu quero te mostrar a primeira coisa. A primeira coisa que eu quero te mostrar é que cada um desses experimentos aqui, do jeito que eu gerei aqui, a distribuição deles é uma distribuição uniforme. Por quê? Olha que interessante. Se eu fizer intervalos de valores entre 1 e 2 e pedir para fazer a contagem, tá? De todos esses primeiros eventos aqui, para esses 10.000 experimentos, eu observo que, como é sempre, né? Ou é 1, o próximo é 2, então eu estou pegando entre 1 e menor que 2, então você vai pegar os números 1s. Tá? Então aqui é somente 1, quem é número 1. Tá certo? Aqui é somente quem é número 2. Tá vendo que eu estou fazendo uma contagem somente de 2, assim sucessivamente. Até o número 10. Que eu estou fazendo lá, eu estou fazendo um aleatório entre 1 e 10. Perceba que eu tenho números, ou seja, eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho 983 números 1s, 987 números 2, 1051 números 3, e assim sucessivamente. Se eu tirar uma média simples desta frequência aqui, ou seja, se eu somar tudo isso aqui, somar todos, dá os 10.000, dividir por 10, dá 1.000. O que significa isso? Está vendo essa linha 1.000 aqui? Você observa que todos os números eles ficam oscilando em torno do 1.000, ou seja, para o número 1, eu tive 983 números 1s. Para o número 2, 987 número 2. Para o número 3, 1051 número 3, contagem. Então, o que significa isso? Que isso daqui é uma distribuição uniforme. Eu tenho todos esses números aqui, do número 1 ao número 10. Quando eu peço para gerar esse aleatório, ela é uma distribuição uniforme, esse aleatório, de tal maneira que todos eles ficam oscilando em torno do mesmo valor. Ou seja, a distribuição sempre está em torno de 1.000. Tá? Aí você fala assim, por que 1.000? Porque
eu tenho 10 números, de 1 a 10, e eu tenho, no caso, 10.000 experimentos que eu estou pegando aqui. Se eu pegar esse mesmo gráfico e fizer aqui do lado, a única coisa que eu vou ter é que esses números vão estar oscilando também em torno de 1.000. Se eu mudar a quantidade, ao invés de ser 10.000 experimentos, colocar 5.000, então aqui agora vai ficar 500. E assim sucessivamente. A grande questão é, quando você observa essa distribuição, a distribuição dos shares que você tem aqui, ou dos bins, como você preferir, ele fica oscilando em torno de um número, tá? De um único número. Então, a gente fala que essa distribuição é uma distribuição uniforme, ela é tudo igual. É isso que eu estou falando. Beleza. Agora, além disso, o que significa em probabilidade? Significa que eu tenho a mesma probabilidade de pegar qualquer um desses 10 números. Então, eu estou querendo falar assim, se eu pegar esse valor aqui e dividir pelo total, que é 10.000, eu vou chegar numa probabilidade que é muito similar a esse valor dividido por 10.000, que é muito similar a esse valor dividido por 10.000, que na verdade nada mais é que 10%. Eu vou estar oscilando em torno de 10% a minha probabilidade. Ou seja, 1 vai ser 9,83, 9,87, 10,51, 9,86, 10,21, mas perceba que é em torno de 10%. Então, o que eu estou falando? Estou falando assim que eu tenho uma probabilidade que fica oscilando, ou seja, é assíntota, ela fica assintótica em torno de um ponto, ou seja, de 10%. Tá? Por que eu tenho as variações? Porque é um número aleatório. Como é um número aleatório, ele vai ter uma flutuação, mas essa flutuação que eu tenho fica em torno de um mesmo número. Tá? É isso uma distribuição uniforme. Onde eu quero chegar com você? Quero chegar com você o seguinte. Então, compreendemos uniforme. Vamos dar um passo acima. Se eu vier aqui, olha que interessante. Eu nem entrei na Poisson ainda, eu vou continuar analisando aqui. E eu tirar a média, perceba, vou colocar em a formulinha aqui, ó, a média desses 100 eventos para o primeiro experimento, para o segundo, terceiro, até o 10.000, e eu pegar e levantar um histograma desses 10.000 números, olha que interessante, está aqui no gráfico 1. Olha para esses números, como ele é. Interessante, não é? Vou voltar aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei a coluna CZ, ou seja, todas as médias de cada um desses experimentos, que são 100 eventos cada experimento, tirei a média. Quando eu tiro essa média para cada um deles e faço histogramas dessas 10.000 médias, o gráfico que eu tenho é um gráfico normalizado. É um gráfico gaussiano. Tá vendo? Cujo valor médio vai estar aqui em cima. Tá? Vai estar, querendo dizer assim, vai estar em torno dessa moda aqui. Né? Então, onde que eu estou querendo chegar com você? Perceba, esses dados são dados, cada evento ele é feito em cima de uma regra, que é uma regra de distribuição uniforme. Porém, quando eu tiro a média deles, tá? De cada experimento desse, e observo a média desses experimentos, a média desses experimentos monta-se agora, ou seja, ela está em cima de uma nova regra, que é uma regra de distribuição uniforme, uma distribuição gaussiana, perdão. É isso que eu queria te mostrar. Eu comecei com uma regra para cada evento, que é uma regra uniforme, e quando eu observo em muitos eventos e muitos experimentos, eu começo a observar que as médias desses caras vão tendendo para uma distribuição diferente da uniforme, que no caso é a distribuição de Gauss. Tá claro? Beleza. Vou para uma outra agora. Vou fazer a distribuição de Poisson. Como que eu fiz a distribuição de Poisson? Esse número 5 aqui é o meu lambda que eu vou escolher. Tá? Como eu fiz aqui para você no Poisson, aqui, coloquei o número 5 aquela hora, quando eu comecei o início aqui, tá certo? Que dá essa distribuição aqui. Perceba que com o número 0 de sair, o evento 0 é
0,7% e até o número 13, que é 0,1%. Como eu estou fazendo eventos aqui no uniforme de 1 até 10 aleatórios, eu estou pegando essas probabilidades de acontecer na Poisson. Tá bom? Beleza. Isso dito, vamos voltar aqui. O que eu estou fazendo aqui na distribuição de Poisson? Vou lá no começo. Eu fiz o seguinte, ó. Essa primeira célula aqui, esse primeiro evento, desse primeiro experimento, eu peguei da distribuição, da distribuição uniforme D2, que nada mais é que o evento 1 do experimento 1, aqui da distribuição uniforme. Ou seja, eu estou pegando um número que foi gerado por aleatório entre, que é uma distribuição uniforme, desse cara aqui. Ou seja, eu estou pegando esse número 2, estou mandando ele pegar esse número 2 segundo uma frequência, um lambda de 5, jogando na Poisson e falando qual que é o resultado que eu tenho para ele. Ah, o resultado é 0,0842. Então, se eu venho aqui na Poisson, tá certo? E, ó, o número 2 dá 8,4%, que é exatamente esse número que eu tenho aqui, 8,4%. Tá bom? É isso. Então, cada evento desse segue internamente uma regra, que é a regra da distribuição poissônica. Tá claro? Beleza. O que eu fiz? Fui fazendo cada um desses, ó. Tá? E cheguei aqui no fim e calculei quem? A média desses 100 eventos. Tá certo? Para esse primeiro experimento. Fiz a mesma coisa para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto e para o 10 mil. Até lá embaixo. Certo? Calculei aqui. Até para o 10 mil. Muito bem. Aqui embaixo, eu tenho, como falei para você, coloquei essa frequência 5 para fazer cada um desses cálculos. Eu calculei qual que foi o ponto máximo que ele me deu. Tá? Qual foi a probabilidade máxima lá para cada um desses pontos. Qual foi a mínima. Calculei a amplitude e falei, eu quero um bin de 25. Eu nem precisei, no final das contas, utilizar isso daqui. Eu fiz uma coisa diferente. Eu fiz aqui a mesma ideia que eu fiz aqui no começo na uniforme. Eu fiz na mão o primeiro gráfico. Eu falei assim, ó. Se eu pegar e observar para cada um desses eventos, para esses 10 mil eventos aqui, você pode fazer para todos os outros. Eu fiz só para um aqui. Você vai perceber que não vai causar diferença. Qual que quantos números eu tenho entre 0 e 0,09? Que é esse aqui. Falei bobagem para você. Tá bom. Disto feito aqui, volta um pouquinho. Tá vendo? E além do máximo, mínimo, amplitude, tá vendo a média? Eu calculei a média desses 10 mil primeiros eventos. Só voltando aqui, calculei a média desses 10 mil primeiros eventos. Depois calculei a média desses 10 mil segundos eventos. Então eu tenho aqui 100 médias aqui embaixo, de cada um desses eventos aqui. Quando eu faço uma distribuição aqui, ó, entre esses números, e observo como que está essa distribuição aqui, eu venho e eu tenho esse gráfico. Observa aqui, ó, como que está a montagem desse gráfico. Já não é uma poissônica, tá? Ele está tendendo a uma gaussiana, certo? Isso olhando, como eu falei para você, esse primeiro evento aqui. Todos esses primeiros eventos. Bom, isso feito, o que eu fiz? Voltando então, calculei essas 10 mil médias. Dessas 10 mil médias que eu tenho aqui, eu levantei um gráfico, que é esse gráfico 2. Observa o gráfico. Eu tenho um gráfico simétrico, como um gráfico gaussiânico. Tá vendo onde eu quero chegar com você? Quero chegar ao seguinte, falar para você aqui, qual que é a ideia do limite, do teorema do limite central? A ideia do teorema do limite central, juntamente com o teorema dos grandes números, é falar o seguinte: independente da regra de distribuição que eu tenha em um determinado evento probabilístico, se eu realizar uma quantidade muito grande de experimentos e captando muitos eventos que seguem uma determinada regra probabilística, quando eu observar as médias desses eventos,
ou observar as médias dos experimentos, o que vai ocorrer é que essas médias, tanto dos eventos quanto dos experimentos, elas tendem a se comportar como uma distribuição gaussiana. É isso que ocorre. Por isso que, no fim das contas, leva-se em consideração ou se faz muito estudo em cima das distribuições gaussianas. Ponto. É isso que eu queria falar. Uma observação. Quando você está estudando o fenômeno puro, ou seja, se eu estou estudando as catracas do metrô e observar uma catraca ali específica e começar a observar o número puro que está acontecendo ali, ou seja, a quantidade de pessoas passando por determinado intervalo de tempo, o que eu tenho ali é uma distribuição poissônica. Então, isso me leva a quê? Que quando você faz algumas aproximações para gerar modelos em cima de distribuição normal, sem fazer o estudo da distribuição que está realmente por trás do modelo, sem calcular a esperança matemática de forma correta, como ali está pedindo, e fazer cálculo de média apenas, você está embutindo erros nesse modelo. Tá? É isso que tem que ficar claro. Porém, isso é um conhecimento que se torna difícil quando as pessoas já levam as suas crenças para um determinado local e as pessoas estão fazendo há muito tempo daquela forma. Então, se ela está fazendo há muito tempo calculando média e tudo é uma média, e essa média nada mais é que a esperança matemática dada pela distribuição de Gauss, e todo mundo fica em cima disso, mesmo que está interno na cabeça, mostrar o contrário disso é muito difícil. Então, aí vai até onde a sua paciência vai, até onde você quer se desgastar, e muitas vezes se dá para você vencer a batalha com as pessoas ou não. Porque dependendo como for, se é uma pessoa que tem poder, ela não vai querer ouvir porque está acostumada a fazer isso, e todo mundo vai ficar quieto. E todo mundo vai continuar ganhando o seu dinheiro, fazendo suas funções e etc. Tá? Então, é isso que eu gostaria de mostrar para você. Valeu e muito obrigado. E eu vou inserindo mais aulas. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.